Não vou ler o versículo que já li, não sei quantas vezes, dezenas de vezes, não sei quantas vezes. Deixa eu ligar esse ar que está esquentando aqui. E o versículo que eu vou ler está no livro de Apocalipse, no capítulo 3. O versículo é o 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Faz-me lembrar este versículo, porque a Bíblia está falando de disponibilidade, de acolhimento espiritual, de aceitação de Cristo Jesus irrestritamente. Quando vejo esse versículo, faz-me lembrar a história de Zaqueu, que na verdade me lembrei agora, a história de Zaqueu, e o Espírito Santo certamente nos conduzirá para tanto, apesar das minhas falhas, dos meus defeitos. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico e chefe dos publicanos. Logo, Zaqueu fora patrão de Mateus. Mateus era um dos seus funcionários, porque Mateus era um alfandegário. E o chefe de todos eles era Zaqueu. Que é bom lembrar que era como correspondesse hoje à Receita Federal aqui no Brasil. E naquele tempo não era como hoje, era concessão pública. Zaqueu ganhara uma concessão pública para explorar os impostos para os humanos. Isso é bom que se diga. Inclusive a Bíblia em nenhum momento disse que Zaqueu era ladrão, e nem Zaqueu disse que era ladrão. O povo a tinha por ladrão, porque é costume em todo o setor de impostos, é tanto que o setor de impostos no Brasil é considerado um leão, quer dizer, ele é um animal insaciável. Mas a Bíblia diz a Bíblia não diz quem falou de Jesus para Zaqueu. Mas certo é que um dia alguém falou de Jesus para Zaqueu. Quem? Não sei, como não sei. Como ele soube? Certo é que esse Jesus começou a brotar dentro de Zaqueu. Era uma semente brotando em um quintal abandonado. Ninguém via. Mas aquele sentimento espiritual de desejo de conhecer a Jesus começou a crescer. Começou a crescer. E de repente aquele sentimento aflora sem ninguém perceber. As pessoas não percebiam. Mas ali estava um homem querendo conhecer Jesus. E quando alguém tenta conhecer Jesus, Jesus prepara este encontro. Tinha um problema. Zaqueu era um homem de pequena estatura, um homem baixo. Na nossa linguagem era considerado um anão. E a multidão era muito grande. E Zaqueu veio, utilizou todos os recursos tentando ver quem era esse homem. Que homem é esse? Oh glória! Que homem é esse? Que sai o boato que ele faz tantas coisas. Que homem é esse? Eu quero conhecer. Mas não podia. A multidão era grande. Havia um obstáculo. Mas aqui era um homem inteligente. É tanto que ele tinha um cargo superior a muita gente. Então, usando a sua inteligência, ele certamente calculou a rota que Jesus ia passar. E correu por fora, deixou a multidão e foi exatamente para o ponto exato, onde Jesus passaria embaixo. Eu posso ver o coração de Jesus alegre, apesar de ter uma multidão curiosa em volta dele. Jesus ia acompanhando o coração de Zaqueu. Lá por fora, Jesus acompanhava cada passo de Zaqueu, assim como ele disse para Natanael, um verdadeiro israelita quem não matou. Jesus acompanhava Zaqueu. Ninguém via, mas Jesus acompanhava. E Zaqueu sobe numa figueira brava, uma árvore de espinho. Zaqueu se esqueceu da sua posição social, do seu cargo elevado na sociedade romana e israelense. Se desproveu de tudo aquilo. Não, eu quero conhecer Jesus.
E se o preço que eu tenho que pagar para conhecer Jesus é correr feito um menino por fora, eu vou fazer isso. Se o preço que tenho para conhecer Jesus é subir nessa trigueira brava, furar minhas mãos, eu vou pagar, eu vou conhecer Jesus. E assim Zaqueu fez. E a multidão caminhava e caminhava. Se aproxima daquela figueira e Zaqueu está lá, dizendo, ele vai passar aqui. Oh, aleluia. Alguém que espera Jesus passar será sempre bem agraciado. E Jesus vem, quando chega debaixo da figueira, ninguém falou para Jesus quem era. Jesus olha, Jesus sabia tudo de Zaqueu, havia acompanhado os seus passos. E Jesus olha para ele e diz assim, Zaqueu, olha que coisa gloriosa. Quem disse para Jesus aquele homem é Zaqueu? Mas Jesus olha para cima e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Olha aqui, Apocalipse 13:20. Hoje me convém pousar na sua casa. Aqui está dizendo que aquele que abrir, Jesus disse, serei com ele e ele comigo. Jesus se convidou. Não conheço na história da Bíblia Jesus se convidando para almoçar na casa de alguém, a não ser na casa daquele que as pessoas o repugnavam e dizia que não tinha mais jeito, era um caso perdido. Mas Jesus disse, hoje me convém pousar na sua casa. Hoje eu vou dormir lá. Hoje eu vou ficar contigo, Zaqueu. E Zaqueu nutre uma alegria extraordinária. O seu coração se enche de alegria e transborda e diz, Senhor, metade de tudo que eu tenho já está garantido e vou dar aos pobres. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituo quadruplicado. Vamos analisar essa pergunta. Zaqueu não disse, aquele que eu defraudei eu vou retribuir, ou vou quadruplicar. Jesus, sim, alguma coisa. Naquele momento quem estava falando era um homem completamente sincero. Por isso que ele estava falando diante de Jesus Cristo e ele sabia que era Jesus. Zaqueu em nenhum momento lembrou que tinha tirado dinheiro de alguém. Então você não pode dizer que Zaqueu era ladrão, porque a Bíblia não diz isso. Todos os cobradores do imposto eram tidos como ladrão. Mas sempre foi assim. E Jesus disse, hoje me convém. E Jesus se alegra e diz assim, hoje veio salvação a essa casa. Oh, aleluia. Se Jesus bater na tua porta, abre. Cuidado. Lembra daquele livro da Igreja Batista, de um pastor da Igreja Batista e seus passos, que faria Jesus? Ele disse que um condomínio de luxo, e ele morando lá, alguém bate na porta meio-dia, ele olhou, era um mendigo. Eu não sei bem se era meio-dia, eu sei que alguém bateu na porta, era um mendigo. E ele ficou com vergonha de alguém pensar que aquele mendigo era a família dos seus familiares. E despediu aquele mendigo embora com vergonha. Mas à noite ele estava pregando na igreja, depois de um belo sermão, uma igreja rica. No término do culto, alguém se levantou e perguntou, pastor, depois da palavra, tudo isso que o Senhor pregou sobre o amor é verdade? Ele disse que era verdade. E aquele homem se levanta, mendigo, moribundo, faminto. Disse, pastor, eu sou aquele homem que batei na sua porta meio-dia hoje. Mas o Senhor me despediu. E ele disse que a fome do homem era tão grande que o homem desmaiou no meio da igreja. Tinha os médicos. E os médicos atenderam aquele homem. E ele disse, não se faz necessário dizer que nunca mais aquela igreja foi a mesma. Cuidado com as nossas vidas, Jesus pode estar batendo na nossa porta. Cuidado que alguém, Abraão recebeu na sua casa, recebera um anjo do Senhor pensando que era apenas um homem. Que Jesus Cristo nos conceda essa compreensão. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Que Jesus te dê um final de semana esplêndido, maravilhoso. Lembro-me que eu não vou contar agora, mas um dia eu contarei de uma visão que eu tive.
que uma das coisas da visão com Deus foi aqueles 20 reais que eu tomei emprestado e eu vou pagar. Você sabe, quem tomou emprestado esses 20 reais foi uma pessoa que não tinha nenhuma condição de pagar. Na verdade, eu emprestei sabendo que ele não tinha condição de pescar. Mas na visão, aquela pessoa disse assim: olha, Juraci, eu tomei emprestado. Cuidado, pode ser Jesus aquela pessoa que chegou diante de você, que você não está dando a menor importância. Jesus pode vir da maneira que Ele quiser. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Jesus quer almoçar contigo.